Salve, salve, fãs de futebol, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Acabou de terminar aqui oitavas de final da Copa do Mundo, Brasil e Noruega, 2-1 para Noruega, 2 gols do Haaland. O Neymar descontou ali nos acréscimos, numa cobrança de pênalti. Vamos conversar um pouquinho aqui do que foi essa eliminação, tá? Claro, acho que dá para falar pelos pontos óbvios, né? Que o ciclo não foi bom. Quer dizer, o ciclo nem existiu. Ficaram 4 anos ali implorando pelo Ancelotti. O Ancelotti cumpriu o teu contrato. Quando acabou o contrato, ele veio. Mas aí já era tarde para preparar uma base, para preparar um elenco para a Copa do Mundo. Teve poucos jogos, teve algumas partidas das eliminatórias, que convenhamos com o tanto de vaga que tem, não dá nem para considerar, né? Bom, mas além de tudo isso, falando um pouco aqui do que foi o jogo, porque todo esse quesito, preparação ruim, bagunça na CBF, tudo isso, cara, fica para trás quando começa a competição. Pode influenciar? Pode, claro que pode influenciar. Você pode ter que jogar uma Copa do Mundo com alguns jogadores ainda em campo porque o treinador não teve tempo para fazer teste? Claro, isso é reflexo de tudo isso. Porém, dado tudo isso, você tem a partida. Você tem 90 minutos no mínimo para fazer o teu resultado. E aí eu estou compartilhando aqui na tela. Esse aí foi o reflexo do jogo. 66% de posse de bola para a Noruega. O Brasil, eu não sei, bom, não sei nem se dá para chamar de estratégia, mas o estilo de jogo adotado para a partida de hoje contra a Noruega, agora que, claro, a partida acabou, mas, bom, enfim, o estilo de jogo adotado para a Noruega completamente errado, cara. Completamente errado. Beleza, vamos se defender para baixar as linhas, o Haaland não tem espaço para disputa física com o zagueiro, sai na cara do gol. Beleza, essa era a estratégia. Só que uma hora ou outra o Brasil ia ter que chegar no gol adversário, cara. E aí foi nesses momentos que teve as esticadas e o Haaland em todas as bolas ele ganhou. Assim, o Magalhães tirou uma bola ou outra, mas eu digo ganhou no sentido físico. Ele ganhou a disputa física contra o Magalhães e contra o Marquinhos. Ele ganhou a disputa. Tanto que todo lançamento era um Deus nos acuda, cara. Então, acho que o primeiro ponto é isso. Uma estratégia errada. Deu a bola para a Noruega, ficar cozinhando o jogo todo, cozinhando o jogo todo. E, cara, acho que isso é uma frase do Guardiola, né? Quanto mais você fica com a bola, menos chance seu adversário tem de fazer o gol. E o Ancelotti achou por bem dar a bola para a Noruega o jogo inteiro. O time não mordeu em nenhum momento. Teve alguns lances de recuperação de bola, mas isso já é um segundo momento aqui, tá? Acho que o primeiro ponto de tudo, antes de falar das questões individuais, a estratégia coletiva, ao meu ver, foi uma estratégia errada. Estratégia errada. Deu a bola para a Noruega fazer o que quisesse com o jogo. Quando ela entendeu isso, ela ficou completamente confortável. Montou uma linha de 3 atrás, o Odegaard ficava circulando com a bola para onde queria e ficou isso o jogo. O Brasil, não, beleza, fica com a bola, na hora que eu conseguir aqui, eu ataco. Aí, quando atacava, tinha só Vinícius e Martinelli, às vezes, ou só o Vinícius contra 2, 3 jogadores da Noruega na defesa. Começando por esse ponto aqui, coletivamente o time jogou muito mal mesmo. Assim, a estratégia, ao meu ver, foi completamente errada. Beleza, o Brasil teve menos posse de bola, mas teve mais gols esperados e mais grandes chances criadas. Sim, isso é verdade. Agora vamos passar para o segundo ponto aqui, que é desempenho individual. Bom, desempenho individual. Se eu conseguir mexer na tela aqui, vai ser uma maravilha. Bom, desempenho individual, né? Individualmente aqui, acho que o melhor jogador da partida da seleção brasileira foi o Alisson, né? Até onde ele pôde, ele evitou
o gol da Noruega, mas aí depois uma cabeçada queima-roupa e depois um chute completamente livre no pé da trave, não tem goleiro que pegue, tá? Mas assim, tirando o Alisson, que acabou ficando com uma nota baixa ali por conta dos gols tomados, né? Acho que aqui quem fez um bom jogo foi o Douglas Santos, o Sorloth saiu até com uma nota baixa aqui na virada do primeiro tempo, porque não conseguiu criar nada para cima do Douglas Santos. Tanto que o primeiro gol da Noruega sai no lado do Danilo, não do Douglas Santos. Bom, mas defensivamente foi isso. Alisson e Douglas Santos acho que foram os destaques aqui. Final, última Copa para ambos aqui, dada a idade, né? Bom, de desempenho ofensivo, pouco, né? Nem sei porque que o Vinícius está com essa nota altíssima aqui, porque ele não conseguiu se criar para cima do Ryerson, não conseguiu se criar para cima do Horson, não sei como que é o nome do meio-campista do Benfica, que entrou no segundo tempo, que é um volante jogando na lateral direita, ele também não conseguiu se criar, jogou muito mal hoje. E a decisão capital aqui, que eu acho que é o principal erro aqui do Vinícius Júnior, ele deixou o Bruno Guimarães, bater o pênalti, cara. Fazendo a Copa que tava, o Vinícius tinha que ter batido o pênalti, tinha que ter chamado a responsabilidade. No Real Madrid ele não bate? No Real Madrid ele não briga com o Mbappé para ficar batendo pênalti? Aí na seleção ele não quis bater? Na eliminatória ele não quis bater o pênalti? Bom, acho que aqui a primeira decisão capital já misturando coletivo e atuações individuais, tá? Barra técnico. O Vinícius Júnior tinha que ter batido o pênalti. Não bateu. O Bruno Guimarães bateu, telegrafado praticamente, né? O goleiro Nyland fez uma excelente partida, mesmo. Defendeu. E aí, na única estocada que o Brasil teve, conseguiu o pênalti. Aí a estratégia daria certo, porque você, na primeira estocada, você faz o gol e aí você recua de novo. E aí a Noruega teria que abrir espaço. Assim, perfeito. Porém, não conseguiu abrir o placar, não conseguiu incomodar em nenhum momento, praticamente, aqui a Noruega em lances contínuos, assim, era sempre migalhas ao longo do jogo. Um outro desempenho ofensivo aqui que foi bom, Gabriel Martinelli e Ryan. Foram os dois únicos que tentaram aqui enquanto estiveram em campo, tá? Matheus Cunha muito mal, só reclamando demais, cara. Hoje ele e o Vinícius só era reclamação. Acho que isso influencia também na postura do time. Quando o Ancelotti fala muito, nossa defesa começa no ataque, não sei o quê, como se os dois atacantes estão reclamando só de braços abertos, não tá pressionando a bola, não tá cercando, não tá fazendo linha, é essa postura que o time acaba tendo em campo e sendo prejudicado. Acho que esses são os dois únicos. Desculpe. Dois únicos pontos positivos ofensivamente e dois jogadores que vão ter mais Copas para frente, né? Gabriel Martinelli, 25 anos, Ryan, 20. Ambos têm muito a entregar ainda para a seleção. Bom, agora falando de outro destaque aqui, capital, né? E acaba sendo negativo, o Endrick. A gente pediu muito ele aqui durante a Copa. Ele entrou, na primeira bola que ele teve, o Vinícius acha um bom passe, e ao invés de driblar o goleiro, ele tenta arrumar o corpo para a perna esquerda e dá um toquinho por fora. E aí ele chuta errado, perde a chance do gol. A segunda estocada que o Brasil teve, mas aí também, cara, 55 minutos de jogo já, tá? O pênalti foi aos 15 e essa outra estocada foi aos 55, para você ver a disparidade que teve. Dá para ver aqui no mapinha, ó, o Brasil teve esse bom momento aqui, que foi o pênalti, e aí depois, ó, Noruega, aí um lance aqui que eu nem lembro qual foi, Noruega, o lance do Endrick, Noruega, gol, aí o Brasil foi para o desespero, gol de novo, e aí depois o Brasil desconta num pênalti. Essa é a segunda decisão capital aqui,
que acabou custando. O jogo ainda estava 0-0, o Brasil ainda estava na sua proposta de jogo. E se você tivesse feito o gol, né? O mundo dos de Cs no futebol não existe, teria sido recompensado. Bom, aí agora, cara, falando mais um pouco de Ancelotti para finalizar, além de eu ter achado, considerar que a estratégia de dar a bola para a Noruega foi ruim, é até compreensível. Ó, vou dar a bola para a Noruega para me defender e aí eu não dou campo para eles correrem. Mas é um jogo de 8 ou 80, né, cara? Se o Brasil ficar com a bola, a Noruega ia tentar a mesma coisa, estocar com o Haaland e tentar fazer o gol. Estocar com o Haaland e fazer o gol. E aí o Brasil tentou usar do antídoto do adversário, né? Mas aí não deu certo. Fora a estratégia do Ancelotti, eu acho que o segundo erro dele foi no dia da convocação. Ele convocou um influencer. Já estava nítido que o Neymar não tinha nada a contribuir para essa seleção. Não tinha. Fisicamente, no Santos, ele já não está entregando. Fisicamente, no Santos, ele joga uma, fica 4 fora. Eu nem sou santista. Mas o cara não dá mais em condições, infelizmente, cara. Aí o Ancelotti convoca e aí ele vai ter que colocar o cara, né? Em algum momento ele tem que pôr o cara. Não jogou contra o Japão, ele preferiu a Juventude, foi lá e deu certo. Hoje ele preferiu o Neymar. O Neymar entrou em campo, pouco conseguiu contribuir. Ainda fez um baita papelão ali depois que saiu os 2 gols, ficou tentando dar porrada no Odegaard, o Odegaard riu da cara dele, ele ficou reclamando e o tempo passando, e o Brasil perdendo e o tempo passando. Aí ele foi lá, faz o gol de pênalti, em vez de sair no desespero para tentar recomeçar e fazer com que o juiz dê mais alguns minutos, ficou fazendo graça. Ficou fazendo graça. Ficou fazendo graça na frente do goleiro. Ah, comigo não, comigo não. Amigão, tá 2-1, caramba. Você está sendo eliminado da tua Copa. É 2-1 estava a partida. Mas vai fazer graça. Esse é o preço. Esse foi o preço do Ancelotti. Eu tenho um livro do Ancelotti. As maiores, os maiores elogios do Ancelotti é como ele gere bem as estrelas. Mas ele teve medo do Neymar. Ele teve medo do Neymar. Hoje, agora já é tarde, mas hoje, se ele não tem o Neymar no banco e tem o João Pedro, que ele não convocou e fez parte do ciclo completo dele, ele poderia ter trocado 6 por meia dúzia. Ah, o Matheus Cunha não deu certo, vou tentar o João Pedro, porque o João Pedro também faz um falso 9. Mas não, ele convocou o Neymar, ele se rendeu à pressão popular, talvez até comercial, e levou o cara. E aí não contribuiu. E digo mais, além de tê-lo que colocar em campo, o momento do jogo pedia o outro cara que ele justificou ter ido, que era o Igor Thiago, que era o cara do abafa, porque Endrick não ganha de cabeça dos Galalau aqui da Noruega, cara, os caras com 2 metros de altura. O Endrick não ganha desses caras nunca na cabeçada. O Vinícius nem essa característica ele não tem de disputar a bola de cabeça. Aí, no único momento que ele tem que pôr o Igor Thiago, ele não colocou. E aí ele morreu com uma alteração, porque entrou o Endrick. Deixa eu até ver aqui certinho. Ó, entrou o Endrick. 1, 2, 3, 4. É isso. Entrou o Endrick, entrou o Ederson, entrou o Neymar e aí entrou o Danilo Santos. Bom, tirando o Endrick naquele lance apenas, mais ninguém conseguiu contribuir. E aí, no final do jogo, uma última bola que o árbitro ainda deixou ir para o ataque, meio que não abafa. O Casemiro completamente gonçado, cara, desorganizado. Tentou cruzou a bola na mão do goleiro. Tinha o Vinícius e o Endrick atacando o espaço. Mas é isso. Brasil eliminado de novo, mais um europeu, mais uma derrota. Aproveitar agora que tem 4 anos para pensar nisso, Sr. Chamude. Marca amistoso só com o europeu, amigão. Esquece isso de ficar marcando amistoso com Kirguistão, com Indonésia, tá? Mano, esquece. Time do Santo André, Meninos da Vila, esquece. Marca só com o europeu, amigão. Até aprender a jogar com outros caras. Porque é isso. Absurdo, mais uma eliminação. A seleção brasileira, acho que o que mais piora a situação é ter
é ter deixado a Noruega cozinhar o jogo e individualmente a seleção fez um jogo muito abaixo mesmo, ainda mais para a postura que pedia a marcação, né? Pelo menos passou do meio de campo, tem que cada um pegar o teu. Ninguém pegou, e aí em 2 lances o Haaland, matador que é, fez os 2 gols e classificou a Noruega para enfrentar ou o México ou a Inglaterra na próxima fase. É isso, meus caros. Mais um papelão, mais uma Copa jogada no lixo. Uma Copa que se desenhava com boas possibilidades, né? Passando a Noruega, você pega uma Inglaterra. Eu acho que o México vai passar por todo o ambiente ali que a torcida vai fazer para cima da Inglaterra. A Inglaterra que já deu umas derrapadas nessa Copa. Mas mesmo se fosse a Inglaterra, o Brasil tinha a possibilidade de passar. E depois era uma semifinal gigantesca contra a Argentina, que aí já muda totalmente o ambiente, né? Aí já é clássico, e clássico é um campeonato à parte. Porém, nada disso vai acontecer porque a galera achou por bem entregar a posse de bola para a Noruega e esperar eles fazerem o primeiro gol para reagir. É isso, meus caros. Muito obrigado a todos. Um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu!